Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da live. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rosilene, eu sou trabalhadora da casa e hoje vou dar os recados. Em primeiro lugar, eu sempre peço que desliguem os celulares, né? As ondas do celular atrapalham o nosso tratamento e vamos tirar meia hora, 40 minutos, sem a influência digital que hoje é tão grande, né? Já acorda pegando o celular, então vamos tirar só um momento só pra gente. A nossa casa, ela funciona em alguns dias. Terça e quinta, às 8 horas da noite. Na sexta, às 2 horas da tarde. E no domingo, em dois horários. Às 9 e às 10h30. Aconteceu algum problema, não consegui chegar, transmitimos ao vivo as nossas palestras. Terça e quinta, às 8. Sexta, às 2 e no domingo somente o horário das 10h30. Mesmo assim, não consegui assistir ao vivo, estou trabalhando. Elas ficam gravadas no Facebook e agora a gente também tem o nosso canal do Instagram. E a gente está pedindo, dá um likeinho. YouTube. Desculpa, Instagram não. YouTube, o canal do YouTube. Dá um likeinho, se inscrever, por quê? Que a gente vai conseguir fazer essas palestras ao vivo também no canal. Precisa um determinado número de interações, tá? No Facebook, com o tempo, as palestras são apagadas. Então, no Facebook, as palestras ficam um tempo e são apagadas. E no YouTube não serão apagadas. Desculpa, pessoal. Mas todas as palestras já estão no YouTube. Tem alguém. Eu sempre costumo, vai lá, abre, escolhe. A gente fala que é aleatório, mas não é aleatório. Você vai escolher uma palestra que realmente você está precisando ouvir, tá bom? No sábado, a gente tem um trabalho muito bonito na casa, que é a evangelização das crianças, a partir das 8h30. Crianças de 2 a 16 anos. É uma forma de conhecer, né, Jesus, os seus feitos, a sua palavra, o seu amor. Eu sempre digo, geralmente a gente chega na casa um pouquinho mais tarde, por um sofrimento, por uma dor. Imagina que coisa gratificante chegar criança, aprender com os olhos da criança. Né? Então, filho, sobrinho, enteado, agregado, traz. É uma hora que vai ser para ele e ele vai aprendendo com as palavras para uma criança. A nossa casa tem boletos, como todos nós. Água, luz, aluguel. E como que a gente faz para pagar isso? A gente pede doações. Tem uma roupinha lá parada, um eletrodoméstico pequeno, porque a gente não tem um lugar tão grande. Um sapato, um livro. Traz pra gente, que a gente coloca isso no nosso bazar e esse dinheiro é convertido para pagar as contas. Tenho o costume de brincar. Tá lá parado, 6 meses, você às vezes nem lembra que tem aquela peça. É uma energia parada na sua casa. Traz para cá. Você está fazendo a sua energia renovar. Você está ajudando a casa e talvez você está ajudando uma pessoa que não pode pagar o valor completo daquela peça. Bom? Dia 26 de outubro a gente vai ter o Super Pichichão, que é feito algumas vezes no ano. Todas as peças a R$1. Então aproveita essa oportunidade, quem puder ajudar, né? Doando peças e também comparecendo no dia para adquirir alguma coisa. Também ajudamos pessoas, certas famílias, com cesta básica. A gente pede, se tiver lá um pacotinho de arroz, um pacote de feijão e puder doar ajudando. Ou quiser, pode ser a cesta completa. Ai, Rose, eu não quero levar cesta, como que eu faço? Pode estar fazendo uma doação em dinheiro. É só pegar o Pix da casa, no campo de observação, escrever que é para cesta básica, que esse dinheiro vai ser destinado para isso. A gente não vai usar para outra coisa. Tá? E às vezes é só essa doação que está faltando para fechar uma cesta básica. E a pergunta? Estão fazendo evangelho em casa? Bonitinho. Eu vi poucas mãozinhas hoje, eu vou andar puxando umas orelhinhas aqui, hein? O que a gente fala? Desde o momento que eu pensei em vir à palestra hoje, eu já estou recebendo meu tratamento. Então você vem, a gente faz o passe de limpeza, assiste a palestra e toma um passe de mar.
Só que quando a gente volta para o nosso ambiente lá fora, os nossos amiguinhos menos instruídos estão lá e vão com a gente para casa. A chave não vai impedir eles de entrar. O que impede? É o evangelho no lar. Uma coisa rápida, no máximo 15 minutos. Escolhe um dia da semana, o mesmo horário, toda semana. Tá? Às vezes fica um pouco difícil no começo de engatar um dia, porque você resolve fazer a experiência própria, o filho fica doente, o marido chama, a mãe chega, a visita bate na porta, mas insiste que uma hora vai dar certo. Tem dificuldade? A gente tem um roteirinho que a gente disponibiliza para vocês, tem o evangelho para vender, para emprestar, fala com a gente, que a gente ajuda. Não conseguiu fazer, não consegui, Rose, dá um toque que a gente vai entrar com vocês as primeiras vezes até conseguir fazer sozinho. Bom? Combinado? É isso. Pessoal da live, vai buscar a garrafinha de água para a gente fluidificar no final. Aqui o pessoal já trouxe. E na hora das vibrações a gente pede para colocar o remedinho que a gente precisa. Certo? Vamos então, respirando devagar, acalmando nossos corações, esquecendo os nossos problemas por enquanto. Senhor, obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui, trabalhando em seu nome, ouvindo a palestra, aprendendo um pouco mais sobre a sua vida, sobre os seus ensinamentos, como teremos de exemplo para melhorar nessa encarnação. Que possamos a cada dia colocar uma boa ação, uma coisa pequena, e assim crescer um pouquinho na escada da vida. Que cada um receba aquilo que veio procurar. Às vezes pode ser somente uma palavra, um sorriso, que nos inspire nesse momento, que tenhamos energias boas. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Eu vou pedir a vocês que envolvam a Rosana com muito amor e carinho, que vai fazer a palestra por nós hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da live. Tudo bem com vocês? Eu estava falando, né? Hoje é friozinho, deu uma chuvinha, o pessoal fica meio, né? Com medo de sair de casa, né? Mas graças a Deus vocês estão aqui hoje, né? Então hoje a gente vai dar continuidade, né? Aí o nosso livrinho tá acabando, gente. Amanhã vai ser a última. Hoje é a 179, né? E o 179 desse livrinho aqui, que é a Palavra de Vida Eterna, né, que foi psicografado pelo Chico e o Espírito Emmanuel, fala assim: discernir e corrigir. O que será que ele vai falar? Não é pra gente, porque isso aqui é totalmente pra gente, tá? Não é pro outro, não. É tudo pra nós, que a gente tem que ver as coisas, né? E tá lá, Jesus vem falar pra gente, a passagem hoje tá em Mateus capítulo 7, versículo 2. Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, como é que a gente está tratando o outro? Da mesma maneira que a gente quer ser tratado? É aquela, né, que a gente já sabe, ação e reação. Aquilo que eu faço, eu recebo. E muitas vezes eu tenho que receber por aquela pessoa que vai realmente surtir efeito, né? Aquela pessoa fala assim: puxa vida, jamais esperava essa atitude dessa pessoa. Porque se você recebe qualquer reclamação, qualquer julgamento de outra pessoa que para você é indiferente, você vai falar: deixa, hoje não acordou muito bem. Agora, quando vem de alguém que a gente tem um carinho especial, dói, né? Às vezes, né? Então, aqui, da maneira que eu julgo, eu vou ser julgado. Então, como é que eu tô, né, nessa provinha aí? Né? Quando eu recebo alguma coisa que não é legal, o que eu penso primeiramente? Né? Eu não mereço isso? A gente nunca pensa: será que eu não fiz a mesma coisa?
por isso que eu estou recebendo, né? Principalmente quando dói no coração, né? Aquela coisa, aquela pisada no seu calo. Então você fala assim, a gente sempre fica se sente mal, fica com raiva às vezes da pessoa. A gente nunca para pensar, será que eu fiz e não percebi? Porque muitas vezes a gente não percebe. A gente não se dá conta. Entendeu? Que a gente pisou no calo de alguém, que a gente fez alguma coisa que de alguma forma chateou a outra pessoa. Né? A gente não percebe. Então, para a gente ficar alerta. Então, vamos lá ver, né? O que Emmanuel vem trazer aqui para a gente, né? Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Quer dizer, a gente vê as coisas acontecendo à nossa volta e a gente já pensa alguma coisa, já, né, vem alguma coisa na cabeça da gente. Então, ele dá aqui alguns exemplos que fazem parte do nosso dia a dia. Não digo todos, mas pelo menos em algum momento, algum desses a gente se encaixa. Se não em todos. Muitas vezes é em todos. Então vamos lá. Possuía ele recursos expressivos e talvez por imprevidência caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Então muitas vezes a gente vê, né, que nem ele fala que esse aqui, eu acho que muitas vezes pega a gente, né? Às vezes a gente não está bem, a gente está passando por algum problema, e toda vez que a gente está passando algum problema emocional, parece que a gente fica assim, sabe? Hiper mega sensível, né? Então, às vezes, as pessoas falam alguma coisa pra gente, a gente não tá bem, e a gente se chateia, a gente se magoa. A gente não consegue, naquele momento, pensar, né? Assim, poxa vida, por que essa pessoa fez isso comigo? O que eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer? A gente nunca pensa, por exemplo, né, usando um pouquinho, né, a nossa fraternidade, a nossa caridade, você, puxa vida, a pessoa não deve estar bem, por isso que ela falou isso. Mas não foi para mim que ela falou. Mas como eu estou emocionalmente abalada, eu tomo como se fosse para mim. Né? Uma coisa que eu sempre falo, nunca leve para o pessoal, porque às vezes a gente não está bem. E a gente nunca está 100% bem. Quem é que sempre está 100% bem? Imagina. Um dia a gente vai chegar lá, mas hoje não é isso que acontece, né? Daí ele continua aqui. Detinham oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham em vão e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, teve todas as oportunidades da vida e desperdiçou. E nós? Quantas oportunidades a gente não teve, né, na nossa vida, na nossa existência, e a gente não percebeu que a gente deixou passar? Será que não está acontecendo a mesma coisa com esse outro irmão? Mas aí a gente já levantou aqui, né, do nosso julgar. A gente liga o nosso achômetro e a gente emite uma opinião. Né? E quem falou que a gente está certo? Né? Esse foi o entendimento que eu tive naquele momento. Mas pode ser que não seja nada disso. Né? Desfruta ambiente distinto, capaz de elevá-lo às alturas e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. A gente sempre tem uma opinião formada sobre a atitude do outro. E a gente nunca tem uma opinião sobre nós mesmos. Que parâmetros eu uso para julgar que viveu em boa família, condições financeiras adequadas e se perdeu? Não fez nada na vida. Perdeu tudo que tinha, que poderia ter muito mais. Será que também a gente não fez a mesma coisa?
né? Aí a gente fala, né? Você enxerga o argueiro no olho do outro, mas você não enxerga a trave que você tem no seu, né? Então a gente já deu um julgamento. Então a gente tem que ter um entendimento de ver, né? Que se eu estou manifestando o que eu acho. Eu não dou a oportunidade, não olho com um olhar fraterno, com um olhar de irmão. Será que está precisando de alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa e a pessoa está precisando de sabe, de um apoio, de uma palavra, de um olhar, de um abraço? Como a gente muitas vezes, né? Quantas vezes as pessoas só de dar um sorriso para a gente parece que aliviou o coração. E às vezes a pessoa nem percebe. Mas olha para a gente e dá aquele sorriso gostoso, que você se sente abraçado. Quem sabe nessas ocasiões alguém também não está precisando deste olhar, né? Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe esgotam as forças. E muitas vezes a gente até sabe, né, falando da nossa doutrina, mas em qualquer, porque ele fala aqui em elevação espiritual, qualquer um que tenha, né, a oportunidade dessa elevação, muitas vezes acaba se perdendo. E quantos casos a gente já não viu que acabou se perdendo, né, se desviando, apesar de todo o conhecimento, de todo o apoio, desviando do caminho? Será que a gente também não está cometendo esse mesmo erro? A gente estuda, a gente cumpre as nossas, que a gente, né, considera as nossas obrigações, que a gente se propôs a fazer, mas como eu estou agindo? Eu estou pondo no meu trabalho os ensinamentos que eu tenho, porque conhecer eu conheço. Não posso falar que eu não conheço. Estudar, a gente está estudando. Então a gente está estudando, a gente está conhecendo mais ainda. A gente está procurando se conhecer, porque é que nem eu falo, quando a gente começa a fazer o curso, a gente começa mais a se conhecer, né? E a gente começa, por isso que o pessoal fala, quem já está estudando e quem ainda não está estudando, mas já ouviu falar tão falada reforma íntima. Será que a gente, apesar dos estudos que a gente tem, muitas vezes a gente é o que está lá na frente falando, que nem eu estou aqui na frente falando da palestra. Será que eu estou em dia com a minha reforma íntima? Falando de verdade, nem tanto. Tem chão ainda. Ainda pecamos muito. Então não é fácil. Né? Então tudo que vem, né, nas palestras que a gente ouve, vem para nos alertar. Chamar a nossa atenção para as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vem nos alertar. Porque é isso que põe a gente morro abaixo. Porque a gente não consegue lidar. Você vê qualquer coisa, já na hora na tua cabeça já aparece uma opinião, o que você acha. É difícil a gente olhar e falar, ó Senhor, tenha misericórdia, tenha piedade. Não, a gente já emite o nosso pensamento. Ah, tá passando por isso, porque ele está merecendo. Ah, fez alguma coisa errada? Olha aí, ó. Nesse momento a gente lembra da ação e reação, mas na hora da gente prestar conta, a gente lembrou da ação e reação? Eu estou no mesmo murmurinho. Se eu estou julgando, vou ser julgada. Né? É a lei. Por isso da importância da gente se policiar, a gente se melhorar. Aí ele continua. Tudo isso realmente podes observar e referir. Ele não está falando que não é para você olhar e não ver, não é isso. Você pode olhar, observar, porque tudo que acontece à nossa volta tem um ensinamento. Mesmo que seja aquele, isso eu não vou fazer com ninguém. É um ensinamento.
Você vê uma atitude que você fala, puxa vida, magoou. Eu não vou fazer isso com ninguém. Foi um aprendizado. Né? Faz parte da nossa vida. Então você pode observar? Pode observar, mas utiliza aquilo para refletir o que você está fazendo. Como você está fazendo. Como você está lidando com o mundo à tua volta. Né? Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Então, presta atenção, observa. A gente não é detentor de todo o conhecimento. A gente não sabe quais os problemas que o outro está passando. A gente não entende nem os nossos, quanto mais o do outro. Por isso que ele deu esses exemplos, que muito provavelmente a gente faz isso, ou já fez. Hoje a gente consegue se policiar, mas a gente ainda continua tropeçando. Por quê? Estamos em aprendizado. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. A gente erra muito. Mas não é para pegar o chicotinho e ficar se batendo, não. A gente está aprendendo. A gente já erra muito menos do que antes. Né? Uma outra coisa que eu falo, antes a gente pensava, olhava, fazia... Vou lá e já avanço no pescoço do Rafa e já vou acabar com ele. Hoje eu falo assim, ai, que vontade de matar só um pouquinho. Eu já não vou para cima. Já melhorei. Melhor você correr. Acho melhor. Entendeu? Então é assim. Então antes eu já avançava, agora eu passei, ai, podia matar só um pouquinho. Qual é o próximo passo? Nem pensar. Pelo amor de Deus. Né? Então isso, o que a gente não verbaliza, passa aqui na cabeça. Eu posso não verbalizar, eu não posso ter aquela ação, ter aquela atitude que um dia eu tive. Todos nós um dia tivemos. Hoje, pelo menos até agora, né? Por enquanto, só foi no pensamento. Brincadeirinha. Entendeu? Mas é assim que funciona. Né? Às vezes eu fico pensando, e se mexe, né? Com aquele, o que eu costumo falar, que o nosso coração que bate fora do nosso corpo. Aí eu não sei. Aí eu já não sei. Porque o coração que bate fora do nosso corpo, né? Gente que já tem filhos são os nossos filhos, nossos sobrinhos, né? Quem tem sobrinho também, que nem eu já tenho netos. Será que se mexer com algum deles eu vou parar para pensar ou eu vou avançar? Eu vou. Eu vou avançar. Vou pensar. Né? Nesse momento. Então percebe como a gente ainda tem muito, muito chão para caminhar? Então a gente tem que sempre rever as nossas atitudes. Como eu estou me apresentando a este mundo. Né? Aí ele continua aqui. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. E é isso mesmo, a gente não sabe por o que o outro está passando. Quando a gente está com algum problema, que a gente não está bem, a gente é delicado com os outros? Não. Né? Então, ainda mais é que nem eu falo que eu sou mais ogra do que outra coisa, eu já perco o rumo. Então eu tenho que parar, fechar o olho e respirar. E mesmo assim, às vezes eu perco o rumo. Porque é um trabalho diário. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Para, respira. E pensa como eu gostaria de ser tratado. A gente consegue se segurar um pouco mais. Né? A gente consegue. É parar, ter esse filtro. Né? Vou chamar a atenção de alguém. Como é que eu gostaria de ser chamado a atenção? Não gostaria. Não é verdade?
Alguém gosta de ser chamado a atenção? Não. Então eu não posso fazer isso com o outro. Porque se eu faço com o outro tem todo o direito de fazer comigo. Eu estou julgando, vou ser julgado. Então a gente tem que parar para pensar e pôr o filtro aí. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que, em casos numerosos, reclamam austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da franqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Então a gente tem que ser, como se fosse aquele o exemplo que ele está dando, como um remédio. Dar uma atenção, um carinho, um abraço, né? Um ombro para chorar. E não pôr a pessoa mais para baixo. Um gole d'água. Um gole d'água. Um gole d'água. Entendeu? Põe dentro da boca e não fala. Não engole, põe na boca e deixa. Ela quer, não tem jeito. Então, é uma coisa que a gente tem condição. Porque nem quando chega o acidentado, não se movimenta um monte de gente para poder estar auxiliando. A gente tem que fazer isso também. Né? A gente sabe muitas vezes, né, que nem sei lá, meu irmão chega em casa e reclama, por exemplo, da esposa. Quem é que não faz isso? A esposa reclama do esposo. Daí eu vou ficar olhando assim. Ele precisa ouvir que ele fala assim, você que escolheu. Precisa. Aí ele está cutucando a ferida, não está? Eu deixo ele falar. Pelo menos ele está desabafando, senão ele vai explodir. E é assim. A pessoa sabe. A gente sabe onde a gente errou. Não precisa ninguém ficar pisando na cabeça da gente, na garganta da gente. A gente sabe. Muitas vezes eu só quero pôr para fora para aliviar meu coração. Eu sei que eu fiz alguma coisa errada. Mas às vezes eu preciso pôr para fora. Ou senão você vai, falei que você ia fazer coisa errada, olha aí, ó. A pessoa não está precisando ouvir isso, a gente precisa ter. Será que se a gente for abrir o nosso coração, a gente quer ouvir isso? Te avisei, te falei, você fez errado, agora assume o seu B.O. Será que eu gostaria de que alguém me falasse isso? Mesmo sabendo que é verdade. Mas eu gostaria que alguém me falasse? Não, né? Então eu não posso devolver isso para o outro. Aí ele finaliza assim: se conseguirmos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Se a gente sabe diferenciar uma coisa da outra, tudo bem que a gente tem o bem e o mal dentro da gente, mas a gente sabe já identificar. A gente já tem um pouco esse conhecimento. Né? Não fala, eu nunca ouvi falar nisso. Não. A gente já ouviu falar assim. Né? Então, se a gente tem, que nem ele fala, né, que o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, quer dizer, se chega para a gente, é porque a gente está preparado, né, para passar por aquilo, para dar um alento, um conforto, né, um abraço. Às vezes você não consegue falar nada, dá um abraço. Coração com coração. Já reparou quando você abraça alguém, fica coração com coração? Você dá o teu amor. Entendeu? Às vezes é só isso que a pessoa precisa. Então, se a gente tem esse conhecimento e sabe que as pessoas se aproximam da gente porque estão precisando de alguma forma, né, de algum conforto, então que a gente seja esse conforto. E quando a gente está precisando e a gente procura alguém, a gente só quer um abraço, a gente não quer crítica. Mesmo que a gente mereça. E se a gente for fazer, que a gente use, né, que ele fala aqui, de fraternidade.
A gente pode chamar a atenção? Pode, mas chama a atenção com amor. A gente não fala que ele dá um soco com luva de pelica? O que significa isso? Não é luva de boxe que você vai arrebentar a pessoa, mas você vai mais fazer um carinho do que realmente dar um soco. Mas você, de qualquer maneira, você vai estar, de uma certa maneira, alertando, chamando a atenção, mas com carinho. Ah, eu não consigo fazer isso, então só abraça, não fala. Né? Ó, aguinha na boca, né? E abraça, né? Dá uma palavra, confia. Né? Jesus está com você. Ou se não quer, o que eu posso fazer? Mentaliza, faz uma oração, fala, Papai do Céu, envolva no teu amor. Você já está ajudando. Não precisa verbalizar, porque às vezes é difícil, muitas vezes, dependendo da situação, a gente falar alguma coisa. Mas mentaliza. Assim, Jesus, me envolve na tua luz, conforta o coração e vida segue. Então a gente já pode auxiliar, seja de que maneira for. Eu não tenho condição, todos nós temos. Rezar, orar, todo mundo sabe. Então a gente tem condição de ajudar. Que a gente consiga usar, né, essa, que nele fala aqui, do discernir, né, separar, diferenciar, entender o que está acontecendo. Respeitar o momento do outro e virar sempre para a gente. E aquilo lá diz muito mais para mim do que eu para outra pessoa. Que a gente vá trabalhando isso devagarinho no nosso dia a dia, porque não é fácil, gente. Não é fácil. A gente pisa no calo das pessoas praticamente diariamente. E a gente nem tem noção. A gente não sabe o que foi que aconteceu. Né? Vamos levar isso para a nossa reflexão. Tá bom, meus amores? Obrigado por vocês terem me ouvido. E beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Rô, pela palestra, pelas palavras. Pessoal da live, corre lá, pega a aguinha, quem não pegou. E eu vou pedir novamente. Quem se sentir à vontade, que feche seus olhos. Vamos acalmar nossos corações, respirar mais devagar. E nesse momento, vamos vibrar uma luz verde de cura, que ela vai envolver no nosso planeta. Que essa cura vá crescendo, essa luz, indo em cada cantinho, em cada lugar que precisa ir. Vamos vibrar muito amor, muita compreensão, paciência. Vibramos saúde também, as pessoas que se encontram em leitos de hospitais, em casas de repouso, em suas casas. Vibremos também esperança, acolhimento, as pessoas que se encontram em situação de rua, as crianças abandonadas. Vamos pedindo muita compreensão e aceitação por tudo o que está acontecendo. Pedimos licença nesse momento para vibrar paciência, compreensão e aceitação por nós mesmos. Vamos vibrando pela unificação das religiões em torno do Evangelho de Jesus. Vamos vibrando muita luz, muita inspiração aos nossos mentores. Nesse momento, vamos pedir na equipe espiritual que possa colocar nas águas o remédio que cada um veio buscar. Que isso possa amenizar as dores que estamos sentindo. Que assim seja, graças a Jesus.